Pai, muito obrigado. Mais um dia acordamos. Pai, obrigado pela tua graça, por tua misericórdia. O Senhor tem nos sustentado. Louvamos a ti, agradecemos a ti pelo dia bom, pelo dia mau. Fala com seus filhos, Pai. Fala ao coração de cada um deles. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Fala conosco, Pai. Abençoa todas essas pessoas que parou para ouvir esse vídeo, essa mensagem. Em nome de Jesus. A fé é como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda é uma das metáforas mais poderosas que Jesus usou para ilustrar o invisível que pode transformar realidades. Essa comparação simples encontra-se em Mateus 17:20. Revela uma verdade espiritual profunda. A verdadeira fé, mesmo que aparentemente pequena, insignificante, possui um poder extraordinário. Quando Jesus falou sobre o grão de mostarda, ele estava falando com um público familiarizado com o cultivo e o crescimento das plantas. O grão de mostarda é pequeno, mas imperceptível. Mas quando plantado, ele cresce e se torna uma das maiores plantas do jardim. Da mesma forma, a fé, quando ela é cultivada, pode crescer, transformar situações impossíveis em vitórias espirituais. A fé que Jesus descreve não depende do tamanho inicial, mas do potencial contido em sua essência. Ela não exige uma exibição grandiosa, mas sim uma confiança profunda no poder de Deus. Essa fé, ela não é passiva, ela é ativa, capaz de mover montanhas e alterar destinos. Através dessa parábola, Jesus nos ensina que não devemos subestimar a força da nossa crença, por menor que pareça. A essência da fé não está na sua quantidade, mas na sua autenticidade e na capacidade de confiar plenamente naquilo que Deus pode fazer. A semente, ela pode ser pequena, mas o seu crescimento é inevitável. Quando plantada em solo fértil, irrigada com oração e nutrida pela palavra de Deus, ao falar sobre mover montanhas, Jesus não estava se referindo apenas aos desafios físicos, mas aos obstáculos espirituais que muitas vezes nos impedem de avançar. Montanhas de dúvida, medo, incertezas podem parecer insuperáveis, mas Jesus nos assegura que com fé esses obstáculos podem ser superados. Essa afirmação nos convida a olhar para nossas próprias vidas e identificar as montanhas que nos desafiam.
A fé, mesmo que pequena, é a chave para remover esses impedimentos e alcançar o que antes parecia inatingível. A fé, portanto, é uma força transformadora, capaz de mudar o curso da história pessoal e coletiva. Jesus também nos desafia a aplicar essa fé em todas as áreas das nossas vidas. Ele nos convida a confiar em Deus, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas, nas questões diárias que muitas vezes negligenciamos. A fé, como um grão de mostarda, ela nos lembra que a confiança em Deus deve ser constante e abrangente. Quando enfrentamos dificuldades, quando o futuro parece incerto, quando a resposta não é imediata, a fé nos sustenta e nos dá a certeza de que Deus está no controle. Essa fé, ela não elimina os desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com coragem e determinação. A metáfora do grão de mostarda nos ensina que a fé é dinâmica, que cresce e se expande conforme a cultivamos. Não é suficiente ter uma fé estática. Precisamos permitir que ela se desenvolva e que tome raízes em nossos corações e produza frutos. A fé, assim como um grão de mostarda, começa pequena, mas pode se tornar uma força poderosa que impacta as nossas vidas e impacta a vida daqueles ao nosso redor. Essa fé é o que nos conecta a Deus, que nos permite experimentar seu poder e nos transforma em seu instrumento de sua vontade. Na terra, Jesus, ao usar essa metáfora, não estava apenas nos ensinando sobre a fé, mas nos convidando a vivê-la plenamente, a confiar nele com tudo que somos e temos, sabendo que através da fé tudo é possível. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela nos enche de fé. A tua palavra alimenta o nosso espírito. Aqui tem pessoas, Pai, que têm passado por muitas crises. Cremos, Pai, na tua palavra. Cremos no Senhor, que muitas coisas podem mudar. Coloque fé, Pai, nesse coração. Que ela ou ele creia que o Senhor tem o poder de dar a última palavra. Abençoe, Pai, a casa dela, a casa dele. Abençoe, Pai, a família. Abençoe o ministério. Abençoe os sonhos, os projetos. Abençoe, Pai, toda a sua vida. Eu oro abençoando todos, em nome de Jesus. Amém. Confissão. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8.
Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. O Pai ama o Filho e entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 35 a 36. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que pequei e eu venho a Ti confessá-los e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer por mim na cruz, pelos meus pecados. Eu creio que Tu és Filho de Deus, o que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Por isso, eu abro meu coração e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça a sua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Amém. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Olá, aqui é Yara. Eu não prego religião, eu prego a Bíblia, a palavra viva de Deus, do Deus vivo. O caminho, a verdade e a vida. Eu prego a graça, a nova aliança, pois está consumado. Jesus é o suficiente. Compartilhe para que mais vida seja edificada. Dá um like no canal. Seja um abençoador. Se você compartilhar, você abençoará outras pessoas para a glória de Deus. Deus abençoa a sua vida.